Pessoal, vamos continuando aqui com o JavaScript e a gente vai começar agora a ver alguns detalhes relacionados à parte web do JavaScript. Então, nós conhecemos aí até agora o essencial, né, das estruturas da linguagem JavaScript, do core dela, digamos assim, né? Tem algumas outras coisas ainda para a gente ver, como a parte de orientação a objetos, algumas coisas a mais relacionadas a funções, mas aí quando a gente junta aqui com a parte de web e tudo mais, algumas coisas que eu ainda não expliquei vão fazendo mais sentido e aí a gente consegue ver exemplos mais adequados, né? Então, o que era essencial nós vimos, vamos dar uma olhadinha agora na parte web. Eu coloquei aqui rapidamente algumas coisas, né? Então, a JavaScript é uma linguagem que cresceu muito nos últimos anos, né? Temos muito uso de JavaScript. Nos navegadores, nós encontramos alguns objetos particulares, né? Ou seja, que fazem parte desse ambiente do navegador. Então, o window, né? Que é a janela do navegador, é um objeto que nós podemos manipular com JavaScript. Document, ou seja, o documento da página ali que está aberto, nós também conseguimos manipular, né? Ou seja, são alguns elementos que foram criados pelo próprio navegador, pelos programadores lá do navegador, não por nós que estamos codificando, né? São estruturas, são elementos, objetos do próprio navegador, né? Então, a gente vai aprender aí a trabalhar com esses elementos, tá? Então, esses elementos, eles são tantos documentos HTML que nós montarmos, quanto esses elementos dos navegadores, eles são tratados como objetos pelo JavaScript, né? Então, por exemplo, o objeto window, como eu falei, é a representação da janela ali do navegador, que está aberta, né? O window, então, na hierarquia dos objetos de um documento ali aberto no navegador, o window é o elemento, é o objeto que está no topo dessa hierarquia, né? Então, a gente tem para o window vários atributos que podem ser lidos, manipulados, métodos para manipular esse window, né? Que a gente vai dar uma olhadinha daqui a pouco. Então, nós temos o DOM, né? DOM é essa hierarquia, né, do nosso objeto ali que está aberto, o navegador com o documento que está ali aberto, é a hierarquia que nós temos ali, né? Então, no topo, ó, o window, o objeto window, aí nós temos na hierarquia aqui, ó, history, né, o histórico de sites visitados, document, né, o documento que está aberto, location é a barra ali de endereços onde a gente digita o URL do site, a barra de status, né? Então, tudo isso está na hierarquia aqui de window. Quando a gente pega document, né? O objeto que vai representar a página que está aberta, dentro dela nós vamos ter várias coisas, né? Na hierarquia de acordo com como o documento foi criado. Então, nós podemos ter links, âncoras, formulários, imagens, layers, parágrafos e por aí vai. E de acordo com a estrutura do documento HTML, essa hierarquia pode ir crescendo aqui, né? Então, é interessante a gente entender que existe essa hierarquia de objetos, de elementos, para a gente poder acessar isso e fazer a interação que a gente quer com a página, né? Bom, eu vou passar algumas coisas bem simples, bem básicas aqui. Até esse slide ficou bem carregadinho, mas o objetivo é só para depois, na hora que eu postar para vocês lá na nossa plataforma, vocês terem aí como consultar. Eu vou mostrar os exemplos, tá bom? Então, para o Windows, nós temos algumas coisas aqui para trabalhar, né? Então, olha só. Eu abri aqui um código que mostra como a gente pode manipular o histórico, né, do nosso navegador. Então, na parte HTML, eu criei 3 botões. Deixa eu ver se esse documento está aberto aqui. Vamos começar de novo aqui. Vou abrir. Então, olha só. O meu documento está aberto aqui. Eu criei 3 botões. Ó. Voltar. Aqui, voltar está desabilitado. Consequentemente, se eu clicar aqui, não vai funcionar. Por quê? Acabei de abrir a página, não tenho nada no histórico, tá? Próximo também, ó. Aqui também, se eu clicar, não vai funcionar. Não tenho nada no meu histórico, que é esse botão aqui. Site do Cotil, que é para entrar no site do Cotil. E eu coloquei, eu já tinha comentado bem
por cima com vocês que para botão, o evento de quando a gente clica em um botão é o evento onClick, né? E dentro do evento onClick nós podemos chamar aqui funções, né? Então, para o botão voltar, eu chamei a function voltar. O que ela faz? Ela faz, olha, a gente tem duas maneiras de fazer ela voltar no nosso histórico de navegação. Uma maneira é fazer window, ou seja, objeto window, dentro da hierarquia da janela existe o history, né? E o history tem uma função lá, um método que é o back, que ele entende que é para ele voltar aqui, se houver histórico. Uma outra possibilidade é trabalharmos com o window.history.go e quantas páginas eu quero voltar no histórico. -1 volta 1, -2, se eu tiver N páginas no histórico, ele vai voltar nessas páginas, nesse histórico, o número que eu colocar aqui, ok? Bom, aqui nós temos isso. Forward é a mesma ideia do history, só que para frente daí, né? Então, o que tiver para frente no meu histórico, tá? Aqui, location, né? Que é isso aqui, ó, é o endereço. Location.href é o que eu vou colocar aqui, né? O endereço que eu quero visitar. Então, eu criei uma função entrar site, né? Então, aqui, o voltar vai chamar essa função, prosseguir vai chamar essa função, e o entrar site vai chamar essa função, onde eu estou redirecionando para o site do Cotil, tá? E aí, só para vocês verem, eu consigo saber quantas páginas eu tenho no meu histórico. Então, eu criei uma variável aqui, número de páginas no histórico, que eu acesso aqui daí, olha, a propriedade length lá do meu window.history e peço para exibir no console quantas páginas eu tenho no histórico, ok? Então, eu vou atualizar isso aqui, vou dar uma olhada lá no meu console, olha. Tá falando que eu tenho uma página no histórico, que é essa daqui que eu estou visitando, né? Eu vou guardar isso aqui, vou dar um Ctrl C, eu vou entrar em algum site aqui. Vou entrar no site Google, certo? Entrei no Google. Aí eu vou entrar de novo na minha página. Vocês perceberam que agora, olha, essa setinha aqui, ó, foi habilitada, que é do próprio navegador. Por quê? Tem a página do Google lá no meu histórico. Se eu clicar voltar, também volta, tá vendo? Ó, que essa daqui estava voltando pela setinha do próprio navegador. Aqui eu fiz um botão para simular que também voltou. Ó, vamos novamente. Vou colocar, vou colocar de novo aqui. Google, certo? Aí quando eu entro aqui na minha página, ó, tanto aqui quanto aqui vai fazer a mesma coisa, tá? Vou visitar o site do Cotil, vai chamar aquela função que muda aqui o location. Vou voltar, olha só. Essa setinha aqui, então eu visitei o meu site, depois eu visitei o site do Cotil. Então, é o próximo, é após o meu, né? Eu tenho aqui uma setinha, né? Ó, que seria o forward, certo? Então, tem como fazer isso pelo próprio navegador ou pelo meu botão, que eu programei, ok? Então, isso aqui é o history, eu vou mandar isso para vocês lá também, no nosso material, tá? Nós temos aqui window.open. Window.open, nós vamos ver aqui funcionando, olha só, eu criei dois botões, né, ó. Abrir janela 1, abrir janela 2, e o evento onClick está chamando a função correspondente, abrir janela 1 ou abrir janela 2. Na função abrir janela 1, eu utilizei aqui window.open, e aí nós temos aqui, olha, www.google.com, né? Aí, o que ele vai fazer? Olha, ele abriu uma nova guia aqui para mim, com essa página aí do Google, né? Eu tenho também como abrir uma nova janela naquele estilo pop-up, né? E aí eu passo parâmetros aqui, redimensionando essa janela, largura e altura, posição, onde eu quero que ela fique. Então, quando eu clico aqui, olha, ele abriu na posição ali que eu pedi, né? E no tamanho que eu pedi. Aí, consultando a documentação do JavaScript, nós temos outros parâmetros que podem ser usados nesse window.open, né? Então, por exemplo,
pode até ser por aqui, na documentação Mozilla, tá? Então, a gente pode usar aqui essa documentação também aqui. Então, aqui, se vocês procurarem o JavaScript aqui, aí a gente pode consultar detalhes aqui na documentação relacionada ao window.open, e aí vocês vão ver que tem outros parâmetros, tá? E aqui também, olha, se vocês procurarem aqui, também vai ter toda a documentação aqui para consultar e poder ver que mais de elementos a gente pode usar, ó, window, tá vendo? Aí ele mostra tudo que é possível fazer aqui com window size, window.open, tá? E aí os parâmetros que podem ser usados, vocês podem ir consultando aqui aí mais detalhes dessa documentação, ok? Mas basicamente é isso daqui que eu mostrei para vocês, tá? Então a gente já viu aqui o window.open, que é mais uma função, né, do objeto window. Nós temos o método, a função open para ser utilizada, tá? O que mais que nós temos? Prompt, eu já mostrei para vocês, né? Ele funciona como um alert, mas ele permite que você informe um valor. Esse valor é depois atribuído à variável aqui que está sendo usada para chamar aqui o window.prompt, tá? Nós temos também, estou pedindo para exibir no console aqui, né, o nome que for digitado. O inner width e inner height aqui para mostrar a largura e a altura da janela. Location, window location, a gente consegue ver qual é o endereço, né, que está sendo aberto. Esse timeout tá comentado, porque nesse timeout aqui, eu estou pedindo para após 5 segundos abrir o site da Unicamp. Então, automaticamente, ele vai entrar na nossa página, automaticamente após 5 segundos, ele vai redirecionar a nossa página, tá? Então, o que vai acontecer aqui, olha, document.location, HTTP aqui, o endereço, tá? E aí, eu coloquei aqui 3.000 milissegundos. Ai, isso aqui, tá? Então, vamos mudar aqui, estava 5 segundos, então eu coloquei aqui, após 3.000 milissegundos, para ele jogar, redirecionar a gente para o site da Unicamp, tá? Window.navigator, window.navigator vendor. Então, window.navigator, vocês vão ver que tem um monte de informações sobre o navegador que está sendo usado. Vendor, quem é o fabricante, né? Quem é o dono, né, desse navegador. Screen, window.screen, informações sobre a tela. Aí eu peguei uma delas, né? A orientação da tela. Então a gente vai dar uma olhadinha nisso tudo aqui, ó. Vamos abrir? Então aqui, só pedir o nome lá no window.prompt, vocês já usaram em outros momentos. Aí tudo agora eu pedi para exibir lá no console. Então tá aqui, né, ó. Console.log. É que tá vendo? Eu esqueci de comentar de novo lá. Aqui, aí ele acaba entrando automaticamente pra gente lá, depois de alguns segundos, 3 segundos, no site da Unicamp. Nem deu tempo da gente ver o log. Agora sim, eu comentei, ele não vai redirecionar. Então, está aqui, ó. Então, Simone, aqui, largura e altura que eu pedi para exibir. Window.location, aqui é o meu arquivo, no caso, então não é um endereço HTTP. Aí aqui, ó, window.navigator, né, ó. O que vai acontecer? Eu clico aqui, ó, ele mostra todos os atributos que eu posso ver dentro de Window Navigator, tá vendo? Ó, versão, tá, ó, tudo que eu precisar saber sobre o meu navegador, tá? E aí eu escolhi aqui para exibir navigator.vendor, ó, navigator. Aí uma das propriedades aqui, ó, vendor, Google, tá vendo? Então, a gente consegue acessar. Screen, mesma coisa, eu pedi para exibir aqui, ó, screen. Eu tenho da tela todas essas informações aqui, tá? Aí você pode escolher uma delas aqui. Eu escolhi Orientation Angle, tá? Então, isso aqui é um exemplo também de outras propriedades que nós temos. E aí, aqui eu tô só exibindo o que, né, não tem utilidade, grande utilidade, mas eu posso usar isso
por exemplo, para fazer verificações, né? E de acordo com o valor que eu tenho nesses atributos, eu vou fazer uma operação ou não, tá? Então, isso tem utilidade nesses casos. Aí, refresh e redirect, né? O refresh e o redirect tem uma diferença. Redirect é quando no meu window.location.href eu vou chamar, né, passar uma nova URL, uma nova página para ser aberta. O refresh é quando eu quero atualizar a própria página. Então eu aponto o windowlocation.href para ele mesmo. Então ele só atualiza a página, seria um botão de atualizar, tá? Aqui eu poderia, no onClick, chamar uma function que faça isso, chamar uma function que faça isso. Como nós temos ali o exemplo nos outros arquivos que eu abri para vocês. Mas como é apenas uma linha de código para ser executada, eu posso colocar direto no onClick. Eu não preciso chamar uma função para isso, tá? Então, olha, eu vou fazer aqui o teste, ó, Google. Então, aqui ele vai fazer, ó, o window location href. Então, só mudou aqui, ó. Tá, ó. Essa página aqui estava aberta antes, não tem nada a ver, ó. Certo? Aí, o atualizar página, no caso aqui, ó, ele simplesmente só dá um refresh aqui, tá? Que tá chamando a mesma localização. Então, esse é um outro uso que nós temos aí de Windows e seus atributos, seus métodos. O que mais? Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui. Podemos vir nesse aqui mesmo? Então, ó, nós temos aqui uma forma de escrever dentro da nossa página, tá? Eu quero escrever algo dentro do meu HTML. Então, eu coloquei aqui, ó, título, você mesmo vai digitar, tá? Ou eu poderia colocar assim, ó, nome. E colocar aqui, ó, seu nome. Eu vou digitar meu nome. Aí eu vou colocar aqui, ó, olá, Simone. Certo? Então, eu coloquei aqui a minha variável nome, tenho que mudar aqui também, ao invés de título, é nome, né? Aí eu pedi para informar isso via prompt, e aí eu usei aqui, ó, document. Então, agora eu já estou, poderia até colocar window.document.write, tá? Então, o documento que está aberto na minha janela, eu quero escrever algo nele, tá? E aí eu faço isso. Ah, mas eu quero escrever especificamente em um lugar lá dentro de uma tabela, eu quero escrever lá em uma lista, a gente vai ver como faz ainda. Documento.write, ele vai escrever na posição ativa ali que estiver no documento, tá? Então, vamos testar aqui, olha. Seu nome, Simone. Olá, Simone. Tá? Então, ele escreveu aqui dentro pra gente, tá? O que mais que nós temos? Aqui eu coloquei, olha, um parágrafo 1, né? Dentro de P/P, mas eu dei um ID para esse parágrafo, tá? Então, eu quero pegar o texto que está escrito aqui. Como é que eu faço isso? Então, eu coloquei aqui, ó. Por que que esse JavaScript agora, ele está no final do arquivo e não no início, tá? Porque, olha só, eu estou querendo ler um elemento da página. Vamos entender primeiro esse JavaScript, aí a gente vai entender por que ele está no final. Eu declarei uma variável chamando elemento ID. Então, eu vou fazer isso daqui, ó. Document, poderia ser window.document, mas ele entende quando eu coloco só document, tá? Window.document, aí eu quero pegar, ó, o elemento pelo ID. Get element by ID. Obtenho o elemento pelo ID. Qual ID? Parágrafo. Então, ele vai localizar para mim, na página, olha só, o elemento que tem o ID parágrafo, é esse. Eu quero saber qual é o texto que tem aqui. Então, são duas propriedades. Eu tenho uma propriedade para ler o texto que está escrito aqui, certo? Ou eu posso ler o inner HTML. Opa, dei zoom aqui sem querer, tá?
A diferença é que o inner HTML, principalmente quando eu vou setar aqui dentro, né, eu consigo também trabalhar com tags HTML aqui dentro, tanto ler quanto gerar, tá? Então, por isso que eu pus inner HTML, tá? Isso é uma das formas de ler, né? Ler, obter um dado que está aqui dentro, tá? Outra forma que eu posso fazer isso, eu peguei aqui, ó, elementos nome. Ou seja, existe também aqui, ó, window.document get elements by name, né? Ou seja, ler os elementos pelo nome. O nome do elemento, o elemento link, né? Link, se eu tiver mais do que um elemento com o mesmo name, eu consigo aqui, ó, através de posições de array, acessar um por um. Então, aqui, se eu tivesse dois links, um para o Cotil, um para a Unicamp, eu estou falando para ele ler o da posição 0. Ele vai retornar para mim aqui Cotil, que é esse link, tá? E aí, eu estou pedindo para exibir lá para mim, ó, elemento ID e elementos nome, que é o que ele leu aqui. Agora, vamos voltar na pergunta que eu havia feito. Por que que isso está no final do arquivo e não no início? Porque se eu colocar no início, ele vai tentar fazer isso daqui, ó, antes desses elementos terem sido renderizados, gerados na página. Aí ele vai falar, você está tentando acessar um elemento que não existe ainda. Lembrando que HTML, CSS e JavaScript, eles são executados na sequência. Então, primeiro eu gero os elementos que eu quero acessar, depois eu faço o acesso a eles. Por isso que está no fim esse JavaScript. Vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Vamos executar. Então, tá aqui o parágrafo, né? Tá aqui o link. E o que eu pedi para exibir, eu pedi para exibir, na verdade, lá no log, né? Então, tá aqui, ó, parágrafo 1, ele leu o texto que estava aqui, Cotil, que é o link aqui. Vamos colocar mais um link, ó. Um link ao invés do Cotil para Unicamp, chama link também. Vamos pôr uma separaçãozinha aqui. Eita! Vamos salvar isso daqui. Olha lá. Cotil e Unicamp. Os dois têm o mesmo name, né? Só que eu pedi para pegar o da posição 0, ó, Cotil. Se eu pedir para pegar o da posição 1, ele vai pegar esse texto aqui. Tá lá, Unicamp. Ok? Então, a gente pode pegar pelo ID ou pelo nome e tem ainda outras possibilidades que a gente vai ver. Deixa eu só me lembrar se a outra propriedade é a mesma propriedade text aqui. Eu não tenho certeza. Eu acho que não é text content. Daqui a pouco eu acho ela. Eu sempre vou pelo inner HTML. Eu sei que tem mais uma propriedade, text content mesmo, tá vendo, ó? Então, se for text content, é só um texto, tá? Nesse caso serve. Se o que tem aqui dentro é uma tag HTML, eu tivesse aqui, por exemplo, um B/B, por exemplo, seria interessante pegar pelo inner HTML. Olha, vamos fazer aqui, ó, B/B, tá? E eu tô pegando isso aqui com text content. Olha só o que vai acontecer lá no meu log, ó. Parágrafo 1, né? Só que aqui ele pôs para mim esse negrito, ok? Então, vocês viram que ele pegou para mim o texto, né? Então, tudo isso aqui são funções que a gente consegue pegar daí com o inner HTML, ó. A gente pega o HTML inteiro que está dentro da tag com ID parágrafo. Então, o B/B vem também aqui, ó. Certo? E não só o texto parágrafo, tá? Então, vou pôr como comentário aqui e é possível usar também text content, tá? Então, esse é uma forma aí da gente acessar elementos em uma página, tá bom? E aí aqui eu coloquei algumas outras formas de se pegar
dados dos elementos. Então, aqui eu tenho várias divs que não estão com CSS formatando, então tá aparecendo aqui como se fossem parágrafos mesmo, né? Então, eu tenho todas essas divs, cada uma tem um ID, ó, elemento ID 1, 2, 3, 4. Todas elas têm classe, todas elas têm um name, tá? Isso eu fiz para quê? Eu posso pegar o elemento pelo seu ID, tá? Então, eu vou pegar o document get element by ID, elemento ID, é esse primeiro aqui, certo? Document get elements by class name. Então, vamos supor que eu quero, de repente, acessar todos os elementos que usaram uma mesma classe do CSS para fazer sua formatação. Então, eu poderia pegar aqui, ó, todos os elementos que usaram a classe elemento classe. Seriam esses dois. Aí, para esses elementos, eu poderia mudar o CSS, certo? Fazer uma outra formatação. Seria, por exemplo, colocar aqui ponto style e fazer ponto color e mudar daí a cor de todos os elementos que estejam com esse elemento classe aí como classe, tá? Então, a gente vai trabalhar mais depois com essa questão do CSS. Document get elements by name nós já vimos, então é uma forma de pegar todo mundo que tem o mesmo name, né, ó, e fazer algo com esses elementos. Get elements by tag name, ou seja, todo mundo que for tag div, eu quero fazer algo, né? Setar um CSS, por exemplo, tá? Então, eu poderia colocar aqui, ó, ponto style, ponto border, vou colocar aqui border width 1. Vamos ver se vai funcionar, porque acho que eu precisaria fazer mais algumas coisas aqui para isso, tá? Mas, enfim, é uma forma da gente acessar os elementos. Aí teria que fazer mais algumas coisinhas aqui que eu vou mostrar para vocês depois, tá? Bom, aqui, na verdade, o que eu fiz? Eu só peguei esses elementos e pedi para exibir no log aqui, tá? Então, elemento ID, o que ele pegou, tá? Então, aqui eu pedi para ele exibir o tamanho, ou seja, quantos elementos com a mesma classe, quantos elementos com o mesmo nome, quantos elementos com a mesma tag, tá? Basicamente para isso. Mas nós conseguimos, né, sempre fazer o acesso disso aqui tranquilamente, tá? Então, document get, aqui eu teria que, na verdade, percorrer, porque como retornaram, por isso que não funcionou a borda, que eu falei para vocês, teria que fazer mais algumas coisas que eu não quero fazer nesse momento, né? Que seria o quê? Como nesses casos aqui, todos eles retornam mais do que um elemento, porque eu tenho mais do que um com a mesma classe, mais do que um com o mesmo name, mais do que um com a mesma tag. Então, eu tenho que fazer um forzinho, né, para pegar um por um e aplicar a borda, tá? Então, isso a gente vai ver depois. Quando retorna um só, aí fica muito simples, né? Eu já setaria direto aqui igual eu fiz, tá? Bom, e por último aqui, dessa parte mais básica do DOM, nós temos aqui o seguinte, vamos dar uma olhadinha aqui, ó, como que eu posso, outra forma de criar elementos na página. Então, eu fiz um primeiro exemplo aqui, eu vou deixar comentado todos eles aqui, são 3 formas de fazer, eu vou deixar comentadinho para a gente usar um de cada vez aqui. Então, aqui, ó, com strings, né? Então, fiz aqui, olha, eu não tenho nada aqui no HTML, só uma div vazia. Então, se a gente ver aqui em cima, o que ele está fazendo, né, ó? Eu peguei, criei uma variável HTML na qual eu joguei isso daqui, h1, cotil, barra h1, título. Então, eu fiz assim, ó, document, get element by ID, título, ó. Então, ele vai acessar essa div, tá? E aí, eu tô colocando, jogando um HTML lá dentro, ó. Título, é esse elemento que eu acabei de acessar aqui. Ponto inner HTML, vai receber isso daqui. Olha só o resultado.
Vamos dar uma olhadinha? Olha lá. E ficou direitinho dentro da div. Olha só. Aqui não vai mostrar, tá? Não vai conseguir ver. Mas ele jogou isso aqui dentro da div com o ID título. Então, essa é a forma que nós fazemos para colocar conteúdo dentro de um elemento específico, tá? Bom, vamos comentar esse daqui também e ver mais um aqui, ó. Dessa outra maneira aqui, como é que funcionaria? Aqui, eu fiz com métodos do DOM, né? Então, aqui eu fiz assim, ó. Título H1. Então, eu coloquei, ó, document, né? Esse documento, create element H1. Ele está criando, create element, está criando um elemento HTML para mim, H1. Aí a variável título, eu criei, ó, create text node, cotil. Então, é só um textozinho, um nó com texto. E na div aqui, ó, eu estou pedindo para ele fazer um get element by ID do título aqui, que é essa div. E aí, o que eu fiz, ó? Título H1, que ele criou para mim a tag H1/H1, eu estou falando, olha, append child, ou seja, adiciona um filho lá dentro que é o título, que é isso daqui que eu criei, ó, o texto, o nó de texto. Aí eu estou pegando a div, ó, título div, que ele obteve aqui pelo ID, essa div, e estou dando um append child, né, para ele adicionar um filho lá dentro, que é o título H1, que é isso daqui. Ou seja, ele criou H1/H1, jogou o texto cotil lá dentro e agora está jogando tudo isso dentro da div, tá? Então, o resultado é o mesmo do anterior, não muda nada, só que uma forma diferente de fazer. E uma última forma de fazer isso daqui seria agora aqui, ó. Vamos dar uma olhadinha aqui. Então, nós temos aqui a mesma ideia, né? Ó, título H1, criou o elemento H1/H1. Então, quando eu falo H1, ele já sabe que ele tem que abrir e fechar. Text node, então ele sabe que é um texto. Aqui ele foi lá pelo ID e acessou aqui essa div pra gente, né? E aí eu tô fazendo aqui, ó, título H1, append child, título. Então, dentro da tag H1/H1, ele tá jogando esse texto aqui, certo? Título div, tá vendo, ó? Append child, título H1. Qual que é a diferença desse em relação a esse? Que nesse daqui, ó, antes de dar o append child e jogar o título H1 lá dentro, né, que é o título onde ele jogou dentro do H1 o texto cotil, eu pedi para ele manipular o CSS, tá vendo, ó? Então, eu fui lá e falei, agora você vai pegar esse H1 que já está com o texto escrito lá dentro e vai alterar o style dele. Então, sempre que eu quero pegar um elemento do HTML e alterar o CSS dele via JavaScript, eu vou acessar a propriedade style, ponto, e a propriedade CSS que eu quero, certo? Então, olha lá, propriedade color, que é a cor de texto, estou setando para blue. Aí, tá lá, ficou azulzinho, certo? Então, isso é o básico aqui de acessar os elementos HTML via JavaScript. Nós temos outras formas, tá? Como Query Selector, que é uma outra maneira de trabalhar também, que a gente vai ver logo mais. Por enquanto é isso aqui, pessoal. Até mais.